Meus irmãos, nós estamos hoje e mais 2 domingos para frente, falando sobre um tema muito relevante para os nossos dias, que é a missão da igreja. Nós, como igreja do Senhor Jesus, temos uma missão. Deus deixou para nós, não somente uma, mas algumas missões, para que nós executemos, no período em que estamos aqui neste mundo. E é bem verdade que a igreja do Senhor Jesus nem sempre tem cumprido a sua missão, ou as missões. Se você observar, nós temos inúmeros missionários por aí afora. O Brasil, inclusive, é um celeiro missionário muito relevante para o nosso tempo. E nós vemos que muitas pessoas estão sim disponíveis e dispostas para a realização da missão que Deus separou para nós e nos incumbiu desta realização. Mas também nós observamos inúmeros crentes e igrejas que não têm desenvolvido os ministérios que o Senhor confiou nas mãos de cada um. E quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, o papel que Deus deixou, confiou em nossas mãos, então a Bíblia diz que quando nós deixamos de fazer isso, as pedras começam a clamar. E há muitas pedras clamando por aí afora. Há muitas pedras realmente clamando por misericórdia, dependendo de algo sobrenatural, e a igreja muitas vezes está apática ao que está acontecendo ao seu redor. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que dentro da missão que a igreja recebeu do Senhor, parte dela é a missão chamada missão koinônica, ou a koinonia da igreja. A palavra koinonia é uma palavra grega que significa comunhão, a comunhão dos santos, a comunhão da igreja. Então, parte da missão da igreja é a missão koinônica, isto é a comunhão que a igreja precisa ter. E esta comunhão, ela se dá de 2 formas: uma comunhão vertical com o nosso Deus, onde nós entramos em sintonia com Deus, onde nós entramos em intimidade com Deus, e para isso nós precisamos de oração e palavra, porque senão isso não acontece. Ninguém consegue ter intimidade com Deus sem que ore muito e sem que leia muito a palavra do Senhor. Então nós precisamos ter sim esta comunhão com o nosso Deus, esta comunhão chamada comunhão vertical. Então esta koinonia com o nosso Deus. Mas também temos a comunhão horizontal, e esta comunhão é a comunhão que nós observamos do corpo de Cristo. Então observe que coisa interessante. Nós precisamos da comunhão com Deus, e a comunhão nossa e intimidade com Deus vai gerar, ou deveria gerar em nós, uma comunhão muito grande com os nossos irmãos. Pastor, mas comunhão significa com os nossos irmãos que eu tenho que viver na casa dele o tempo todo, ou na casa dela? Não, é claro que não. A comunhão significa que você vai ter um amor fraternal muito grande pelo seu irmão, ao ponto de poder fazer aquilo que Deus quer que você faça, isto é, que você ame o seu irmão, independente de como ele é ou como ela é. E isso não é uma tarefa fácil. Comunhão não é uma tarefa fácil. Comunhão com os irmãos não é uma tarefa fácil. Talvez a comunhão com Deus, você buscando ao Senhor, você orando, você jejuando, lendo a palavra, terá intimidade com o Senhor, então esta comunhão talvez seja mais fácil. Mas a comunhão com a igreja, mas a comunhão com o corpo, nem sempre ela é fácil. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. E temos que, mesmo sendo diferentes, nos unir num mesmo propósito, objetivo, ideais, foco, para que possamos agradar a Deus. E nós, juntos, em comunhão, precisamos estar ligados como corpo de Cristo, à cabeça que é Jesus. Mas infelizmente nos dias atuais, nós temos visto muitas igrejas por aí afora, que têm várias cabeças, mas nem sempre ela é Jesus. Sabe como é? Isso se torna uma anomalia.
sabe, um ser de várias cabeças, quando na verdade nós precisamos, como corpo de Cristo, obedecer o que é o comando, não é isso, da cabeça. O seu corpo obedece ao comando do seu cérebro, da cabeça. Mas quando você até deseja fazer algo, certo? Mas o seu cérebro não dá o comando, pessoas que têm já algum problema nessa área, né, cerebral, já não vão conseguir mais que o corpo obedeça. Pois bem, meus irmãos e irmãs, às vezes como igreja, nós temos visto que não temos tido vontade de obedecer. Já ouviu falar daqueles espasmos involuntários? Pois bem, que você não sabe por que o seu braço fica dando umas repuxadas, por que acontece algumas coisas, mas você não quer que aconteça, você quer que pare, você segura e o negócio não para. Pois bem, nós às vezes estamos assim com Jesus. Ele dá o comando para nós, para a gente parar em alguma coisa e a gente quer continuar. Ele dá o comando para a gente fazer e a gente não quer fazer, sabe? Porque às vezes nós não obedecemos ao comando do Senhor. Então a comunhão, a koinonia, esta missão koinônica se faz muito importante para a nossa vida, para a vida da igreja, porque através dessa comunhão nós seremos abençoados. E o texto que vamos ler da palavra de Deus está em Atos capítulo 2. Esse é um texto muito conhecido, a partir do versículo 42 até o versículo 47. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Meus irmãos, que o Senhor então aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, para que nós possamos tirar desta palavra algum ensinamento, algum proveito, algo realmente relevante para nós como igreja, para nós como corpo de Cristo e, é claro, para a sociedade ao qual nós estamos inseridos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cumprimento desta missão koinônica, isto é, desta parte da missão da igreja, que é a comunhão da igreja, que é a comunhão dos santos, que é a comunhão do povo de Deus. A Bíblia diz que há um só Senhor, não é isso? Um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Então nós sabemos que só existe um Deus. Nós sabemos também que só existe uma noiva de Cristo. E nós precisamos nos esforçar para que um dia nós tenhamos esse encontro glorioso com o Senhor nos ares, como disse o apóstolo Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Então é muito importante que eu e você nos empenhemos por sermos achados por Ele em paz, sem mácula, para que então no dia em que o Senhor der a ordem, em que for ouvida a voz do arcanjo, em que for ressoada a trombeta de Deus, em que os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, então sim, nós os vivos que estivermos, poderemos então ser arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Meus irmãos e irmãs, certamente esse dia será glorioso. Mas para que eu e você possamos cumprir esta missão, é preciso alguma postura nossa diante de Deus e diante da igreja e diante do nosso próximo. Não dá apenas para nós ignorarmos o fato de que Deus deixou para nós uma incumbência muito importante,
E parte desta incumbência de um todo está a comunhão com a igreja, isto é, está a comunhão, a unidade. E eu gosto muito de falar sobre unidade, e eu sempre falo de unidade usando uma expressão, um exemplo, que certamente já falei aqui, que é o exemplo do saco de batatas. Você já viu certamente um saco de batatas. Você tem ali um saco de 60 quilos de batata, vai aqui no mercado municipal, e você vê ali, e você vê que estão todas elas no mesmo saco, todas elas ali, talvez aos nossos olhos, em comunhão. Mas realmente elas estão juntas no mesmo lugar, mas somente serão uma unidade quando você fizer o purê. É ou não é verdade? Depois que você faz o purê, você consegue separar as batatas? Não consegue mais separar as batatas, porque vira uma massa só, porque vira uma unidade. Meus irmãos, a igreja precisa ser uma unidade. Quando a gente era pequeno, na nossa primeira série, não faz muito tempo, que eu estava na primeira série, mas quando a gente estava na primeira série, a gente aprendia lá com as tias, conjunto unitário. Vocês se lembram disso ainda? Conjunto unitário. Quer dizer, mas como pode ser conjunto e unitário ao mesmo tempo? Eu ficava naquele negócio na minha cabeça, conjunto e unitário ao mesmo tempo. Mas é verdade, é uma coisa só. E nós como igreja precisamos ser esse purê, que ninguém consiga separar a igreja, que ninguém consiga separar o corpo. Meus irmãos e irmãs, muitos de nós têm estado separados do corpo, sabe? E quando a brasa está fora do braseiro, isto é, quando você amputa algum membro do seu corpo, o que acontece com aquele membro amputado? Ele morre, ele vai apodrecer, não vai servir mais para nada. Você corta um galho de uma árvore e ele vai secar, só vai prestar para ser lançado no fogo, sabe? E Jesus falou lá em João no capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira, e que todo ramo que estivesse nele daria muito fruto, mas todo ramo que não estivesse nele, não daria fruto. Então, meu irmão e minha irmã, para o cumprimento da missão coinônica, nós precisamos pensar em algumas coisas, e a primeira delas, e estão todas no texto, você vai poder observar aí, ao longo da nossa fala, a primeira é ter perseverança. É preciso perseverança. Se você consultar o seu dicionário, o seu Google, o professor aí Moore, você vai ver que perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações, que não desiste diante das dificuldades. Olha que interessante. Perseverança é aquele que não desiste, é uma ação importante, é uma qualidade, não é defeito, então é uma qualidade. E nós precisamos realmente pensar em perseverança. Observe, meus irmãos, que no texto que nós lemos, logo no início do versículo 42, ele vai dizer: e perseveravam. Aqueles cristãos estavam perseverando. Mas vamos entender um pouquinho o contexto que estava acontecendo naquele momento. Vocês se lembram que esse momento aqui é um momento pós-Pentecostes já estava acontecendo, já tinha acontecido a primeira pregação de Pedro. Pedro pregou o seu primeiro sermão e mais de 3.000 homens foram batizados, creram em Jesus, fora mulheres e crianças. Mas aqui, se você observar, Jesus já havia sido crucificado, havia a festa de Pentecoste acontecendo, e o povo de todas as aldeias, cidades, de todo o mundo da época, eles vinham para Jerusalém, para a festa do Pentecoste. Era uma tradição. Toda família hebreia ou hebraica precisava ir a Jerusalém uma vez por ano no mínimo, e geralmente iam na festa do Pentecoste, e eles estavam lá para aquela festa.
Mas as pessoas, como moravam muito longe, e não tinha trem-bala, não tinha avião, o 14 bis não tinha sido inventado ainda, então eles precisavam andar puxando longos quilômetros de charrete, de carro de boi, sabe, de animal de tração. Famílias e caravanas inteiras viajavam às vezes até mais de um mês para poder chegar ao local lá em Jerusalém onde a festa acontecia. Então, certamente na crucificação de Jesus já haviam ali pessoas que estavam já para a festa. Você se lembra quando acontece no Rio de Janeiro o carnaval? Quando acontece o carnaval no Rio de Janeiro, pessoas, aqueles que têm condições, né, que moram no exterior, por exemplo, não é verdade? Eles vêm às vezes um mês antes, se hospedam nos melhores hotéis e já começam os hotéis a ficar com a sua hospedaria cheia, porque as pessoas vêm para a festa. E naquele momento então Jesus é crucificado, é morto, é sepultado, e muitos que estavam ali permaneceram naquela região porque a festa iria acontecer. E Jesus disse para alguns: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E aquele povo ficou ali. Alguma coisa ia acontecer. Havia uma expectativa no coração daqueles que conheceram Jesus e daqueles que chegaram para a festa. Deus ia fazer alguma coisa nova. Deus ia derramar o seu Espírito, que até aquele momento não havia sido dado para ninguém. Meus irmãos, isso acontece, e acontece o dia onde o Espírito Santo é derramado nos corações, onde todos conseguem entender Pedro pregando o seu sermão em aramaico. Pedro prega o seu sermão e aquelas pessoas de todos os países que estavam ali conseguiam entender o que Pedro falava, e a Bíblia diz que cada um entendeu na sua própria língua materna. Então o italiano aprendeu lá, ouviu em italiano, o inglês ouviu em inglês, mas Pedro estava falando o seu dialeto aramaico, a sua língua materna. Mas Deus fez com que todos pudessem entender. Eu estou falando esse contexto para você entender o que estava acontecendo com a igreja, com essa igreja que agora estava convertida, com esse povo que agora estava ali crendo em Jesus, mas que agora tinha algo importante a fazer. Mas estava tão gostoso ficar juntinho, estava tão gostoso ficar ali, todo mundo junto, tão maravilhoso, mas a ordem não era essa, era para ser testemunha onde? Judeia, Galileia, Samaria, até aos confins da terra. Não era para ficar só ali em Jerusalém, mas estava tão gostoso aquela comunhão, vamos ficar por aqui mesmo. E aí o Império Romano começa a perseguir com mais veemência, com mais violência, aquele povo, o povo agora crente, o povo agora chamado de do caminho. Então agora aquele povo tem que fazer o quê? Voltar para as suas casas, para as suas terras natais. E voltando agora um monte de crente convertido, um monte de crente com a chama do Espírito Santo fervendo dentro do seu coração. O que o crente, quando o Espírito Santo entra no coração, ele quer fazer? Ele quer levar o pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia, todo mundo para Jesus, o amigo do trabalho. Ele fica chato, não fica? O novo convertido, ele fica chato. Eu não sei por que o velho convertido, ele não fica mais chato. É porque vai enjoando de ser crente, talvez? Não sei. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, que vamos nos acomodando. Vamos nos acomodando. E principalmente, às vezes, nos acomodando atrás de uma doutrina. As doutrinas são boas, elas são bíblicas, mas às vezes nós nos escondemos, fazemos da doutrina um escudo para deixar de pregar o Evangelho. E nós precisamos pregar o Evangelho. Então agora aquele povo tinha que voltar para a sua casa. Mas eles precisavam agora então fazer o quê? Eles precisavam cumprir a missão. E parte da missão era a comunhão, e eles precisavam então perseverança. Eles precisavam perseverar. Porque você imagina agora a pessoa convertida, a família convertida, e eles têm que voltar, e agora a perseguição acontece,
E se as pessoas dissessem que era do caminho, então poderiam ser mortos, poderiam ser aprisionados. Mais à frente, a partir do capítulo 9, você vai ver quando há a conversão de Saulo. Então Saulo diz que ele recebeu carta para prender os crentes. Saulo estava indo para Damasco justamente para prender e colocar crentes na prisão. Aqueles crentes que estavam lá no Pentecoste e que agora estavam pregando o Evangelho. Precisava ter perseverança. E hoje? Será que hoje também precisa ter perseverança para ser crente? Para realmente ter comunhão com o irmão? Eu preciso ter perseverança, né? Para aturar o fulano, beltrano. Para suportar em amor, não é verdade? Para amar incondicionalmente, para manter comunhão com aquele que é diferente, porque o que é diferente a gente geralmente quer excluir, não é verdade? A gente repulsa aquilo que é diferente, somos preconceituosos, muitas vezes. Eu me lembro que quando jovem ainda, não faz muito tempo, mas andando naqueles ônibus lá de Caxias, dependendo da pessoa que entrasse no ônibus, tinha gente que descia do ônibus no ponto seguinte, mas julgavam pela aparência, e todas as vezes, e não foram poucas, que eu fui assaltado lá, naqueles ônibus, geralmente não foi ninguém cuja aparência teria um estereótipo talvez, que a sociedade colocaria como uma pessoa que poderia realizar aquele feito. Nós preconceituamos, nós marginalizamos, mas irmãos, é preciso ter perseverança, que é uma qualidade daquele que persiste, perseverar no propósito de Deus para a igreja. Qual é o propósito de Deus para você, meu irmão e minha irmã? O propósito de Deus para você é para que você realmente possa ser um vaso usado pelo Senhor, para que você possa realmente ser um instrumento dEle, para a salvação do perdido. O propósito de Deus para a igreja é que você glorifique o nome dEle para sempre. O propósito de Deus para a igreja é para que você seja realmente abençoado e abençoada pelo Senhor. Deus não nos criou para sermos cauda, Deus nos criou para ser corpo de Cristo. Deus não nos criou para sermos humilhados, Deus nos criou para a vitória, e somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas é preciso não apenas ter pensamento positivo, porque só pensamento positivo não basta, é preciso perseverar, perseverança no ensino dos apóstolos. Olha o que diz a palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, aquilo que os apóstolos haviam escutado e aprendido de Jesus, aí eles passaram para aquele povo, e agora aquela igreja, ela perseverava, isto é, ela mantinha firme o propósito daquela doutrina. O apóstolo Paulo, ele escreve uma de suas cartas, ele diz assim: olha, admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para outra doutrina. Sabe, as pessoas abandonam muito fácil a doutrina bíblica, isto é, a doutrina dos apóstolos. Quando a gente começa a apertar um pouquinho, a gente começa pessoas desanimarem, desistirem, sabe? Hoje em dia nós vivemos um evangelho raso demais, onde a gente precisa ficar pensando nas palavras que vai falar, não só por causa das questões legais, porque realmente hoje em dia você não pode publicamente falar algumas coisas, mas também não podemos falar algumas coisas porque alguns crentes se ficam melindrados, qualquer coisinha, ai, falou comigo, ui, isso não gostei, sabe? Mas nós precisamos observar, irmãos, que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, eles não saíam da doutrina, por isso eles venciam as batalhas, por isso eles realmente tinham bom êxito, por isso Deus acrescentava lá no versículo 47, os que iam sendo salvos, isto é, a igreja crescia, porque aquela igreja perseverava, eles não desanimavam, eles perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, mas também eles perseveravam na oração, povo que orava. Certa vez Jesus chamou os seus apóstolos para orar, vocês se lembram?
Estava chegando aquele momento da agonia, né, do Gólgota, estava se aproximando o momento do seu martírio, e ele chamou alguns apóstolos para orar. E aí, num dado momento, ele falou: agora vocês fiquem aqui, que eu vou lá orar sozinho com o Pai. Jesus orava sozinho, Jesus orava acompanhado dos apóstolos, Jesus orava em público com a multidão. Mas nesse episódio ele falou: agora vocês fiquem aqui, e já era de madrugada, vocês fiquem aqui porque eu vou lá falar com meu Pai. E Jesus volta, e quando volta, aqueles apóstolos estavam orando, não é isso? Estavam lá no ronco, né, dormindo. E aí Jesus os acorda, dá uma bronca neles e fala: olha aqui, acorda, rapaz, fica ligado, porque o tempo está chegando, fica esperto. E aí ele vai: vou orar de novo lá, hein? Olha a pegadinha, vou lá de novo, hein? Fica esperto. E ele vai, e ele demora um pouquinho lá em oração, e quando ele volta, eles estavam dormindo de novo. Gente, olha só como é que o crente não persevera. Quantas vezes você já começou algum projeto e não levou até o final? Não é verdade? Comecei um curso, não consigo terminar. Comecei não sei o que, não terminei. Comecei aquela obra, não consegui acabar. Por isso que é chamado obra de igreja, né? O pessoal chama obra de igreja, porque o negócio não acaba às vezes, né? Ainda bem que a nossa aqui acabou, glória a Deus, né? Mas tem por aí afora realmente. Mas por quê? Porque não faz aquilo que Jesus falou: sentar, calcular, não é? Planejar. Tem que haver planejamento, perseverança, irmãos. Se eu desejo realmente cumprir a missão coinônica, eu preciso, você precisa, perseverança na oração e perseverar no cuidado uns com os outros. Olha só, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles cuidavam uns dos outros. Crente precisa cuidar uns dos outros. Por isso que Jesus falou que nós temos que ajudar o irmão a levar a carga um do outro. É claro que tem aqueles irmãos abusados, né? Quando percebe que você está querendo ajudar, ele joga a carga dele toda em cima de você, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Tem irmão assim, né? Mas você precisa sim ser disponível, estar disposto. Meu irmão, olha, o que eu posso fazer para abençoar a sua vida? O que posso fazer? O que queres que eu te faça? Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não estamos dispostos, porque não temos tido perseverança. Mas também há uma segunda coisa importante que havia no coração daquela igreja: era temor do Senhor. Sabe, o temor do Senhor. Eles precisavam temer ao Senhor. Temer a Deus, irmãos e irmãs, é algo que aquela igreja conhecia bem. Porque senão, eles não suportariam a perseguição que aconteceu naquela época. Há uma coisa na história chamada dispersão ou diáspole, que aconteceu naquele tempo. Quando houve a dispersão, a grande dispersão da igreja, justamente quando aquele povo ali do Pentecoste, pós-Pentecoste, tiveram que voltar para suas casas. Isso é chamado na teologia e na história, né, da igreja, é chamado da grande dispersão da igreja, onde o povo teve que ir embora, acuado, pressionado pelo Império Romano. Há um livro chamado A Pax Romana, que fala da paz romana, um livro muito importante, muito interessante, que conta justamente essa história, de como o Império Romano, sem saber, foi usado por Deus para abençoar o crescimento da igreja. O Império Romano, a perseguição que ele fez, o Império Romano, a construção das estradas, o Império Romano unificou a língua naquele tempo. Tudo isso Deus usando sem eles saberem, para que o Evangelho pudesse tomar rumos bem distantes e pudesse ser levado a todo canto que havia. É preciso temer ao Senhor. Temer ao Senhor é reconhecer a sua soberania. Observe que eu coloquei algumas coisas aí que significa ou que está dentro de temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Deus vai me castigar. Deus está castigando. Cuidado que Deus castiga, hein? A gente falava muito isso antigamente, eu ouvia muito isso, né, dos pais às vezes. Deus castiga, hein? Sabe? Nós sabemos que o nosso Deus não tem por inocente o culpado. Mas o nosso Deus é um Pai bondoso, amoroso, que se preocupa conosco,
e tem desejo de nos abençoar o tempo todo. Por isso, meu irmão, eu preciso temer a Deus, isto é, reconhecer que Deus é soberano, reconhecer a sua santidade. E quando eu reconheço a santidade de Deus, eu então estou reconhecendo que diante desse Deus, que é o Santo dos Santos, eu não posso esconder os meus pecados, não posso esconder os meus erros, porque diante de Deus nós estamos nus, a nossa vergonha está exposta diante de Deus, sabe? Porque não há nada em nós que Deus não conheça. O Salmo 139 vai dizer que ainda a palavra não me chegou à língua e o Senhor já conhece toda. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que eu preciso reconhecer esta santidade do Senhor, porque diante da santidade de Deus, só tem uma coisa que eu preciso fazer: reconhecer a minha pequenez, reconhecer o meu pecado e suplicar a graça de Deus, o perdão do Senhor, para que então, perdoado pelo Senhor, eu possa permanecer na presença de Deus. E algo muito importante, quando você reconhece a santidade de Deus, é que você precisa, e eu preciso, desejar estar mais próximo possível deste Deus, desta santidade, porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do pecado você estará. É diretamente proporcional. Você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Se você se distanciar de Deus, Deus vai te deixar. É o que diz a palavra. Então nós precisamos entender a santidade do Senhor, para poder então falar: Senhor, reconhecendo isso, Pai, eu quero realmente bendizer o Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. A Bíblia nos diz, lá o escritor aos Hebreus, que devemos seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Está aí a santificação, é importante, é um pré-requisito para ver Deus. Então, meu irmão e minha irmã, temer ao Senhor é reconhecer a sua soberania, Ele é o Todo-Poderoso, é reconhecer a sua santidade, Ele é o Santo dos Santos, é reconhecer a nossa dependência dEle. E aí, mais uma vez, precisamos repetir as palavras de Jesus, lá em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Sabe, reconhecer essa dependência: Senhor, não há nada em mim que não dependa de Ti. Quando nós cantamos preciso de Ti, é o reconhecimento desta dependência. Preciso do Teu perdão, preciso do Teu amor, preciso da Tua misericórdia, preciso da ação do Teu Espírito Santo, preciso da Tua graça na minha vida. Meu irmão, quantas vezes você fala isso para Deus, na sua semana, nas suas orações? Senhor, eu preciso depender de Ti, me ensina a depender de Ti, porque quando a gente depende de Deus, a gente entrega todo o nosso caminho nas mãos do Senhor. Quando a gente depende de Deus, a nossa vida, ela passa a só ter sentido se estiver com Jesus. Quando a gente depende de Deus, a gente não vai temer o que pode fazer o homem, porque a Bíblia nos diz que eu não preciso temer o que pode me fazer o homem, mas Deus também diz que eu tenho que temer aquele que me pode fazer perecer no inferno a minha alma. Você sabia que o diabo não pode fazer isso? Você sabia que o mundo não pode fazer perecer no inferno a sua alma, nem o diabo, nem os demônios? O único que pode fazer perecer no inferno a sua alma é Deus. E por isso que ele diz que eu tenho que temer a Ele. Pastor, mas como assim? Deus vai fazer perecer no inferno a minha alma? Se você não crer em Jesus. Porque diz a Bíblia que aquele que crê será salvo, mas quem não crê está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso temer a Deus, mas também temer ao Senhor é apartar-se do mal. Tem muita gente que quer flertar com o diabo, flertar com o perigo. Tem muito crente, né, que quer flertar com o perigo, acha que não tem nada a ver. Hoje em dia está muito na moda o namoro missionário, por exemplo, né? Não, vai vir para Jesus e tal. Às vezes até vem, se for da vontade de Deus, mas via de regra, é o crente que sai, sabe?
Precisamos tomar cuidado com essas coisas, apartar-se do mal. Se eu sei que ali não é bom, por que eu vou tocar? Por que eu vou me envolver? Existe uma peça infantil que eu fazia junto com os irmãos quando estava na Jocum, que se chama Não Toque. Alguém já viu? É uma peçazinha muito simples, chamada Não Toque. A gente põe uma cadeira assim no meio, e algumas pessoas, né, já combinada na plateia, vão tentar se achegar, e tem uma placa dizendo não toque na cadeira, uma placa na cadeira, e algumas pessoas vão tentar tocar, e alguém representando Jesus, tentando impedir que toque, mas vem alguém para impedir Jesus de impedir quem toque, e algumas pessoas tocam, e quando toca fica preso, e aí a pessoa coloca a mão ali, uma mão, e fica preso, e ela tenta sair, a cadeira ali está presa, porque aquilo que não era para tocar está preso, e de repente agora, para tentar se livrar, ela coloca a outra mão, e as duas mãos ficam presas, e para tentar livrar as duas mãos, ela senta na cadeira, para liberar as mãos, e agora ela está presa, sentada na cadeira, e com as duas mãos presas, até que ela entende que só através da oração ela vai ser liberta daquilo, e quando ela começa a orar, as mãos se soltam, a outra mão se solta, ela consegue se libertar daquela cadeira, e Jesus vence com ela e a faz mais que vencedor. É uma peça simples e infantil, mas que retrata para nós que muitas coisas a gente toca porque a gente quer, porque o pecado é um negócio gostoso. O pecado é bom, porque se fosse ruim você não pecava. Quando você está cometendo pecado, ou aquilo parece mel na boca, mas a Bíblia diz que o resultado é amargo como fel. Então você pode até fazer naquele momento, está dando algum tipo de prazer, algum contentamento, ok, mas e a consequência? Porque toda ação provoca uma consequência, uma reação, e no caso do pecado, o salário, a consequência é a morte. A morte. Por isso, meu irmão e minha irmã, temer ao Senhor é apartar-se do mal. Apartar-se do mal, manter-se, ou procurar manter-se, o quê? Longe das coisas do mundo, afastado das coisas do mundo. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não sei você, mas eu não sou. Nós não somos, alguém falou nem eu, quem falou nem eu? Glória a Jesus, nem nós, não é verdade? Nem nós, eu espero que você também possa dizer igual, nem eu, sabe, nós não somos desse mundo, mas nós precisamos entender que estamos sujeitos aos rudimentos desse mundo, e eu não posso achar que eu estou imune. No tempo da pandemia da Covid, aqueles que acharam que era imune morreram, muitos morreram, porque achavam, não, comigo não acontece. No que diz respeito, irmãos e irmãs, à vida cristã, à comunhão, precisamos temer a Deus, porque só temendo ao Senhor, eu vou manter-me, ou procurar manter-me afastado das coisas do mundo, porque eu preciso me afastar daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Mas há uma terceira coisa, precisamos ter objetivos comuns. Como igreja, nós precisamos, para que haja comunhão, para que essa missão coinônica, ela seja real na nossa vida, nós precisamos ter objetivos comuns. A Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não houver acordo. É preciso ter acordo, isto é preciso andar em acordo, em igualdade, sabe? E andar em acordo é igualdade na diversidade. Nós não somos iguais, nós não pensamos iguais. Há um adágio popular que diz que toda unanimidade é burra. Já ouviu falar disso? Pois bem, não vou chegar a esse ponto, mas nós sabemos que dentro de um grupo, seja ele de que tamanho for, vão haver diversidade de ideias, de opiniões. Pensa na sua família, por exemplo. Famílias com 2, com 3, com 10, não importa. Todo mundo pensa igual? Não. Quando você se casa, você e seu cônjuge pensam igual? Não.
Você quer que a parte de dentro fique ali, o outro quer que a parte de dentro fique aqui. Você fala que tem que apertar embaixo a parte de dentro, o outro aperta no meio. Aí você fica com a bronca danada porque apertou no meio. Não é assim, casados? Não é? Aí você fala, não pode deixar tal coisa ali. Aí quando você vai procurar, não está ali, está lá. Mas não era para estar lá, era para estar ali. Sabe? Há diversidade, mas não pode haver divergência. Porque precisa haver foco, mesmo sendo diferentes, temos o mesmo Deus e a mesma fé. Observe, irmãos e irmãs, que o texto diz: todos tinham tudo em comum, versículo 44, vendiam até as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha só que maravilha de povo. Você sabia que esse tempo da igreja foi o tempo de maior crescimento jamais visto em toda a história do cristianismo? A igreja cresceu assim assustadoramente, foi um crescimento rápido, porque Deus estava naquele negócio, porque Deus estava no controle, e o povo estava fazendo a parte que lhes cabia, sabe? Ter objetivos comuns. O nosso alvo é a salvação. Preste muita atenção nisso. Você está conseguindo ler ali? Olha lá, a partezinha azul, quem está de bom de vista aí? Ó, nosso alvo é a salvação, o nosso foco é o céu, mas o nosso caminho é Cristo. Irmãos e irmãs, nosso alvo é salvação, quem não quer? Nós desejamos ser salvos, nós almejamos o dia em que vamos morar no céu, sabe? Esse é o nosso foco, mas o caminho é Cristo. Tem muita gente querendo chegar no céu, mas não quer passar pelo caminho, quer usar atalhos. Não há atalhos para chegar ao céu, não há atalhos para a salvação. Jesus foi o sumo sacrifício lá na cruz do Calvário, é a única maneira, e Ele é o único caminho que pode nos conduzir até o céu, até Deus. Então sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz a palavra. Meu irmão e minha irmã, eu não sei, não é, se você tem tido objetivos comuns com a igreja, mas a igreja que não tem objetivo comum, ela não consegue avançar. Uma igreja sem propósito não avança. Há um livro, inclusive, Uma Igreja com Propósito. Assim como há aquele livro, Uma Vida com Propósito, há um livro também escrito, que tem o título, Uma Igreja com Propósito. É um livro muito interessante, que fala justamente do propósito de Deus para a igreja, e do propósito que a igreja tem para com o reino. Nós temos um propósito, precisamos ter propósito. Quem não tem propósito, quem não tem alvo, não sabe onde vai chegar, porque não vai conhecer o caminho. Lembra de Tomé? Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? João 14. E aí Jesus falou o que para ele? Eu sou, não é isso? O caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus, antes de falar isso, deu uma bronca neles. Falou: peraí, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus ficou bravo, porque alguém fala uma palavra dessa assim: como dizes tu, mostra-nos o Pai? Peraí, estou 3 anos com vocês, quase já. Em outras palavras, não dá, né? Meus irmãos e irmãs, objetivos em comum. Se nós queremos realmente expressar comunhão, precisamos pensar concordemente. Não é pensar a mesma coisa. É interessante isso. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre Evódia e Sintique, Lucas narrando isso em Atos, né? Ele vai falar o quê? É preciso pensar concordemente. Não é pensar a mesma coisa, porque ninguém pensa a mesma coisa. Mas pensar concordemente é o quê? É eu chegar num acordo. Na família não é assim? Vamos pintar a casa, meu amor, vamos. De que cor? Amarelo? Não, eu gosto de verde. Não, então rosa? Não, azul. Sabe, o negócio não vai chegar em lugar nenhum. Sabe? É preciso que haja acordo em tudo. Sermos gratos a Deus por tudo que nos dá. Objetivo comum. O Senhor me deu, glória a Deus. O Senhor não deu, glória a Deus. O Senhor vai dar, glória a Deus.
Porque é bem-aventurados que não viram, mas creram. Então é preciso ter objetivos em comum. Mas também aquele povo, eles expressavam comunhão, sabe por quê? Porque eles tinham simpatia do povo. É o quarto ponto. Aquele povo tinha a simpatia do povo que estava ao redor. Isso aí eu posso afirmar da Igreja Presbiteriana Central. É verdade. Porque quem vem aqui percebe a simpatia da igreja. Estou falando de modo geral. Pode ser que um dia você não está bem, você não vai sorrir para alguém. Tudo bem, não é? Talvez tem gente que nem sorri a hora nenhuma para ninguém. Mas no todo, como igreja, nós somos sim uma igreja simpática. E ter simpatia é uma comunhão prática, sabe? É uma comunhão vivida na prática. Nós falamos, irmãos, e nós pregamos uma ortodoxia, isto é, as leis, nós pregamos os nossos dogmas, usamos tudo isso, mas nem sempre nós observamos a ortopraxia, isto é, a prática daquilo que nós aprendemos. Precisamos praticar o que nós aprendemos. Será que nós temos praticado? Ter a simpatia do povo, isto é, o povo que lida com vocês e comigo, precisa olhar para mim e falar assim: olha, camarada simpático, aquele cabecinha branca ali, né? Gente boa e tal, pode não pregar nada, mas é gente boa, sabe? É assim que às vezes nós precisamos entender, e ser entendido, ser visto pelas pessoas. Agora, infelizmente, irmãos, tem muitos lugares, talvez você já tenha visitado algum lugar, ou conhecido algum crente, que você fala assim: aquele ali não volto mais não. Ou então você pensou, crente, olha, depois diz que é crente, né? Olha só, olha como é que trata as pessoas, e diz que é crente, sabe? Nós precisamos, irmãos e irmãs, ter a simpatia do povo. Se você observar aqui, olha o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que igreja abençoada. Aonde aquele povo andava, o povo: ô irmão, nem era crente, mas Pai do Senhor, hein? Glória a Deus, estamos juntos, se precisar de alguma coisa. Por quê? Porque aquele povo gozava de simpatia. Meu irmão e minha irmã, a igreja precisa ser simpática, uma comunhão prática, uma comunhão operosa, isto é, uma comunhão que trabalha. A igreja precisa trabalhar não só dentro dessas quatro paredes, mas a igreja precisa trabalhar para fora das quatro paredes. A igreja precisa se importar com as almas que estão perdendo aí as suas vidas aí fora. A igreja precisa agir, meu irmão e minha irmã. É tempo de comunhão, é tempo de coinonia, uma comunhão sob a orientação do Espírito Santo. Não é uma comunhão qualquer, mas é uma comunhão sob a orientação do Espírito Santo, sabe? É aquela comunhão prática, que as pessoas olham para nós e falam assim: olha, eu estou vendo Jesus na vida do irmão Juarez, eu estou vendo Jesus agora na vida do André, eu estou vendo Jesus na vida do Ricardo. É essa comunhão, é essa coisa de simpatia e de percepção de que você é crente, que as pessoas que estão ao seu redor precisam saber e precisam observar em nós. Porque senão, meu irmão e minha irmã, é vã a nossa fé. Senão, será vã a nossa fé. Crescimento e comunhão precisam andar juntos. Não há crescimento sem comunhão. No final do 47 ele diz: acrescentava-lhes o Senhor, não é a igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você não salva ninguém, eu não convenço ninguém, é o Espírito Santo, é o Senhor quem convence o ser humano, aquele que Ele quer salvar da justiça, do pecado e do juízo. Nós somos o canal, nós somos os instrumentos, nós podemos ser os vasos usados, mas é Deus quem faz, mas faz, porque crescimento e comunhão precisam andar junto, é preciso haver essa koinonia na vida da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, cumpra a sua missão, com foco naquilo que o Senhor requer de cada um de nós.
Deus tem algo para você. Deus tem uma missão para você. Deus tem um ministério para você. Deus não chamou ninguém para ficar parado na igreja. Deus não fez implante de órgão morto nesse corpo, não. De membro morto no corpo, não. Os membros do corpo estão vivos. E membros vivos precisam estar o quê? Sempre em ação, em atividade. Porque se você parar, pode morrer, ser cortado. Tenha um coração voltado para o outro e não para o seu próprio eu. Fuja do seu próprio umbigo. Fuja. Porque isso é arrogância, prepotência, presunção. Fuja disso. Olhe para o outro, olhe para o próximo, mas olhe primeiramente para Deus. Quando olhamos para Deus, temos condição de olhar o nosso próximo. Quando olhamos para Deus, temos condições de ter comunhão, de ter koinonia, de realmente cumprir a missão que Deus separou para cada um de nós. Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver esta comunhão, em nome de Jesus.